agora é o Evangelho, ouvido em outros. É a palavra de Jesus, lida tendo Jesus como chave interpretativa. Eu lerei o Velho Testamento, o profeta Malaquias, com o olhar de Jesus, que é o único olhar que eu tenho para ler a Bíblia, para ler a vida, para ler a existência como um todo, é através de Jesus, a chave hermenêutico-interpretativa. E aí eu tenho base para dizer o que está dito aqui, porque Jesus reafirmou em diversas ocasiões, nos 4 evangelhos, em diversas ocasiões. A mais explícita, embora haja muitas, a mais explícita está em Mateus 23, o capítulo inteiro. É contra sacerdotes, é contra escribas, é contra fariseus, é contra os líderes do templo, é contra o sinédrio, é contra os sumos sacerdotes e a ordem sacerdotal, contra a hipocrisia do templo e contra a hipocrisia pseudo-devocional e missionária dos fariseus, daqueles que se assentam na cadeira de Moisés, é o que Jesus diz. Interessante é que nos nossos dias é isso que se repete. Não tem ninguém tentando sentar na cadeira de Jesus e ensinar o Evangelho de Jesus a partir da cátedra de Jesus. Eles se assentavam na cátedra de Moisés. Era mais natural, porque eles eram pessoas que, não crendo em Jesus, o que eles tinham de suprassumo até então era Moisés, eles eram judeus. E eles se serviam do nome de Deus, usando os mandamentos de Moisés, do Velho Testamento, para esmagarem os que não fossem tão religiosos e literalistas e letristas e completamente comportamentalistas, tomados de morais que não estavam presentes no espírito do Velho Testamento, no espírito dos profetas. Só estava presente na literalidade que se tornou perversa depois de um tempo da lei de Moisés, que era tão insuportável que mesmo antes de Jesus chegar, ela já tinha se transformado numa coisa para se repetir, para se decantar, mas já não mais para se praticar. Os fariseus dos dias de Jesus eram seletivos, e os saduceus também. Da lei de Moisés, eles tinham feito seleção e escolha, porque a lei toda era inobedecível. Ia colocá-los numa situação mais primitiva do que a dos próprios romanos. Antes dos romanos, Alexandre o Grande tinha posturas de natureza social e de convívio humano e de incentivo à miscigenação entre os povos, os grupos e as raças, sem preconceito, muito mais do que a lei de Moisés. A lei de Moisés era ariana, num determinado sentido. E em todos os aspectos eles já tinham feito várias seleções, obedeciam só o que já era mais aceitável e palatável dentro da própria lei romana que os governava. De modo que até as penas de morte eles tinham perdido o poder de realizá-las. Eles não tinham todo o poder para crucificar pessoas, por isso é que quiseram que os romanos crucificassem a Jesus, porque não era uma prerrogativa deles. A prerrogativa deles era criar o cenário, era criarem a culpa, era inventarem a sentença,
o castigo, mas eles queriam que o trabalho fosse feito pelas mãos de outros. Hoje em dia, então, graças a Deus, nós temos uma Constituição que no todo, tirando os elementos vinculados a Deus, não adorarás ídolos, não tomarás o nome de Deus em vão, e essas coisas assim, no mais, todas as demais leis do Velho Testamento estão na nossa Constituição, com exceção também de não cobiçarás, que é uma subjetividade que não cabe numa Constituição civil. E no que diz respeito às leis relacionais entre homem e mulher, quem casava com quem podia, quem não podia, o que era, o que não era, caiu em estado de obsolescência. Foi caindo já antes de Jesus chegar. Eles já não praticavam 80%, talvez mais, das legislações relacionais entre homem e mulher, entre pessoas que vinham da Torá, do Pentateuco, da lei de Moisés, dos 5 primeiros livros, já estavam sob critério de seleções que foram sendo feitas pelos rabinos de Israel. E quando eles não extinguiam o mandamento, eles aplicavam um significado metafórico ou simbólico, porque a prática textual e literal era insuportável até para eles próprios. Então, Malaquias, no que ele diz aqui no capítulo 2, é exatamente o que Jesus amplia imensamente em Mateus 23. Ele fala sobre isso em Marcos, em Lucas, em João, fala em cada um dos evangelhos. Mas em Mateus 23 tem uma súmula longa, que aqui está resumido em alguns versículos, para que eu não vá mais adiante. Diz assim: agora. E quando Malaquias disse agora, foi há 2.400 anos atrás, 400 anos antes de Jesus. Agora, naquele tempo, naquela hora, naquela situação. E Malaquias era um profeta das ruas. Ele era um homem que andava. Você veja que a profecia dele toda são respostas a perguntas. Perguntas da rua. E vós me perguntais. E vós dizeis. E vós, há um diálogo. As questões vêm direto das esquinas, vêm direto do templo, vêm direto de sacerdotes. As questões vêm daqueles que se achegavam ao templo e que faziam toda sorte de barbaridades, como se diz aqui. E o começo é esse, Deus dizendo: vocês são filhos ingratos. Vocês não reconhecem a graça que lhes foi dada. Vocês não sabem que eu, o Senhor, não estou preso, não estou condicionado a vocês, judeus, nem a vocês cristãos, nem a vocês evangélicos. Os vossos olhos verão e vós direis com a vossa própria boca: grande é o Senhor, maior do que pensávamos. E ele é grande também fora dos termos da religião de Israel, de Judá, dos cristãos, dos protestantes, dos católicos, dos evangélicos. Grande é o nome do Senhor fora dessas fronteiras estreitas, já diz Malaquias. E o resto é Deus dizendo: vocês desprezam o meu nome, desprezam o meu ensino, o evangelho. Vocês oferecem no altar aquilo que é profanado, vocês fazem culto de profanação.
como fizeram e têm feito. Trazem à minha mesa aquilo que eu desprezo. Introduzem como realidade dentro do culto a mim aquilo que me dá vontade de vomitar, que eu abomino. Vocês trazem aquilo que é o defeito do caráter, da enfermidade de vocês. Trazem os ódios de vocês e pensam que isso vai fazer com que eu me torne favorável. E vocês não veem. Vocês suplicam o meu favor, que eu conceda a vocês graça. Mas eu pergunto, com essa manifestação de vida, de antagonismo à minha palavra, ao meu espírito, que graça vocês esperam receber de mim? De fato, oxalá, quem me dera houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não houvesse mais culto, e que o fogo que vocês dizem que está presente no meu altar fosse apagado para sempre. Quem me dera vocês parassem de me cultuar, porque eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor, nem aceito o culto que vem da alma de vocês, porque é podre, é fétido, é carregado de ódio, de facção, de disputa, de amargura. E vocês não veem que eu sou o Deus livre, que fui achado pelos que não procuravam por mim, que sou encontrado por aqueles que não sabiam o meu nome, e que sou escolhido nos meus desejos por aqueles que não aprenderam os meus mandamentos, mas intuíram de que lado eu estou em relação ao que seja verdade. Por isso, verso 11 diz, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre todas as nações o meu nome. As que sabem de mim, as que não sabem do meu nome. É grande, todavia, entre as nações o meu nome. Desconhecido, não revelado, não proclamado, não propagandeado, nem sabem o nome, mas sabem que eu estou presente nos processos. E em todo lugar, mesmo sem saber o meu nome, mesmo balbuciando outros nomes, eles queimam incenso, porque as ofertas que vocês me fazem são porcas, são sujas. Quem me dera houvesse alguém que fechasse a porta do templo. Leiam aí. E vocês vão ficar chocados ao saberem que o meu nome é adorado por pessoas que nunca ouviram o meu nome e que eu sou mais reverenciado na terra inteira do que no meio de vocês. No meio de vocês, o que eu tenho, como diz o verso 12, é profanação do meu nome. E vocês ainda dizem muxoxo, já. Ainda reclamam e dizem que canseira. E me jogam muxoxos. Reclamam. E me trazem cultos dilacerados, cultos coxos, cultos de enfermidades da alma. E vocês pensam que eu aceitaria isso como louvor puro a mim? Eu não estou em nada disso. Pois maldito seja o enganador que, tendo macho... Deixa eu abrir um parêntese. Braulio, quando travar 1 minuto, me para, que é para eu não perder tempo. Fecha parêntese. Mas saibam, maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete oferta ao Senhor e traz o que de pior podia ter. No caso, lá era oferta no altar. Aqui vocês fazem promessas de obediência, de compromisso comigo, e o que vocês me trazem é o que há de pior
do caráter e da vida de vocês. E vocês não me enxergam. Agora vem o texto que eu quero falar a respeito. Prestem atenção. Agora, dito isso tudo, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, para os pastores, para os sacerdotes, para os líderes, para aqueles que fazem esse culto nojento, que dirigem esses templos perversos, acerca dos quais Deus diz: quem me dera houvesse alguém com coragem de fechar as portas, de apagar o fogo artificial, de calarem a boca, de não falarem mais no meu nome. Quem me dera, porque o que sai da boca de vocês é o hálito do inferno, da putrefação, como Jesus disse aos fariseus. Por fora vocês são como um sepulcro pintado de branco, por dentro vocês são podres. Agora, sabendo disso, ó líderes, para vós outros é este mandamento que eu digo agora. Para vós outros é este mandamento que eu vos digo agora. Olhem só, prestem atenção. Se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, à minha palavra, ao meu evangelho, ao meu ensino, diz o Senhor, eu enviarei sobre vós outros a maldição que Jesus liberou sobre os fariseus, quando lhes disse tantas coisas, dentre as quais que eles davam a volta no mundo inteiro, missionariamente, querendo converter um pagão. E quando o faziam religioso, quando o circuncidavam e começavam a catequizá-lo como judeu, Jesus disse: vocês o fazem se tornar 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, que já são. Essa é a maldição. Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu amaldiçoarei as vossas profecias. Eu amaldiçoarei as vossas pregações. Eu amaldiçoarei as vossas promessas. Eu amaldiçoarei as vossas curas. Eu já as tenho amaldiçoado. Será que vocês não veem? Será que vocês não enxergam que eu já tenho amaldiçoado? Vocês profetizam e eu descumpro. Vocês prometem e eu faço falir. Vocês dizem que inapelavelmente eu estou vinculado ao que vocês decretam. E vocês decretam e eu deixo a palavra de vocês cair por terra, para que todos vejam que eu não tenho parte nas profecias de vocês, nas bênçãos de vocês, nas palavras de vocês, nos cultos de vocês. O que vocês fizerem, podres de alma como vocês são, vendáveis, venais, perversos, eu transformo em maldição que começa a acontecer dentro da casa de vocês, do casamento de vocês, da alma de vocês, e se estende sobre todo aquele que coloca em vocês a confiança. São como aqueles que caem do ombro do amigo e quebram a coluna. Quem quer que se estribe e ponha em vocês a confiança, se machuca, porque eu tenho amaldiçoado as bênçãos de vocês e as amaldiçoarei enquanto vocês continuarem com esse coração perverso. Já tenho amaldiçoado vocês, porque vós não propondes viver
a palavra do Evangelho no coração, com obediência, com sinceridade, com contrição, com arrependimento, com pureza. Não. Eis que vos reprovarei. E já estáis reprovados. Eu vos reprovarei e reprovarei a vossa descendência. Vocês estão plantando calamidade, descrença no coração dos filhos de vocês. E eu atirarei excremento. Bosta é a palavra que aqui foi traduzida por excremento. A palavra original é de bosta para baixo. A Bíblia, os profetas não tinham esses pudores de falar excremento, ou fezes. Não. Você lê em todos os profetas, eles chamam as coisas pelos nomes do povo. Ezequiel é o maior especialista nisso. Do capítulo 16 até o 23, 24, ele usa palavras que, se eu usasse, vocês diriam que eu sou um boca suja. Atirarei bosta, atirarei excremento na cara de vocês. Excremento dos vossos sacrifícios. Eu jogarei a mentira dos cultos, das profecias de vocês na cara de vocês. Sim, e vocês serão desses que experimentarão a mão, a escravidão, o cativeiro, a penúria. E então vocês vão saber que esse mandamento fui eu que dei. Esse mandamento não veio de Malaquias. Ele só está projetando, falando a minha palavra. Mas sou eu o Senhor. Sou eu o Senhor. Estou falando todas essas coisas. Agora, preste atenção, por favor. Olha aqui para mim. Corta para cá, meu amigo Braulio. Desempena esse teu botão aí, Braulinho. Eu não sei onde você está, mas eu... Tá cortado, aqui, Caio. Tá cortado para você, que você não está monitorando. Hoje, parece que é o primeiro dia de milhões. Mas olha só, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Isso está acontecendo. Já vem acontecendo há décadas. Eu tenho dito aqui, vocês não acreditam, que de cada 100 profecias que eu ouvi na vida, antigamente eu dizia uma era verdadeira. Hoje em dia, nenhuma de 100 são verdadeiras. Deve ser 0,1. Porque eu só ouço profecias mentirosas. E eu não preciso ir para os lugares ver. As pessoas, na época e no tempo que a gente vive, todo mundo grava tudo. Mandam tantas que não dá nem para eu postar, nem quero postar. Eu só posto aquelas que têm uma importância mais pública, que procedem de figuras mais visíveis. Porque se eu for postar as que vêm de tudo que é grupo, de grupos menores, de grupos distantes e tudo, são todas iguais. Me diga, você que cai nessas asneiras, me diga se não são todas iguais. Uma variação de poucos temas. E numa época de eleição, como essa nossa época aqui, meu Deus, só deu profecia falsa. Me diga uma profecia verdadeira que você ouviu. Em nenhuma igreja era proibido. Se tivesse algum profeta verdadeiro lá, provavelmente ou ele tenha sido calado, ó, não vem com as tuas profecias, não, porque você fala aquilo que a gente não gosta. Como era no Velho Testamento. Diziam para os profetas verdadeiros, vira tua boca para lá. Nós já temos os nossos profetas, que são aqueles que nos estimulam, são os nossos coaches. Falso profeta
tem um papel de falso coach, porque ele fala em nome de Deus, diz que é Deus que está dizendo, como esse Pablo Marçal, que de coach passou a falso profeta, profetizou, tudo que ele profetizou deu errado. Até agora, na eleição, ele convocou uma live para as 5 da tarde, quando começaria dali em diante a contagem, a live da vitória. E eu vi lá que ele tinha anunciado isso. Quando deu mais ou menos 8 horas da noite, eu entrei lá, 7h30, por aí, dei uma olhada. Ele estava lá botando a culpa nos nordestinos. Sabe por quê que a nossa profecia não se cumpriu? Por causa dos nordestinos. Nordestino analfabeto, nordestino sem cultura, nordestino pobre, nordestino dependente, nordestino ignorante. Foram esses que deram a vitória ao nosso inimigo e não ao nosso patrono. Eu não ouvi de ninguém, porque numa hora dessa o pessoal quer o falso profeta, o falso coach, o falso estímulo, o estímulo mentiroso. Você ouviu alguma profecia profetizando a outra coisa? A alternativa vitoriosa? Não ouviu. Mas você ouviu milhares. E são esses os destinatários dessa palavra, para os quais Jesus fala. Fala agora, num dia como esse. 2.400 anos atrás, a situação estava parecida, estava igual, em outros aspectos, com outras aplicações, mas nas mesmas dimensões, na mesma falsificação, na mesma mentira, no mesmo estelionato. Então, esse mandamento é para vocês, pastores, líderes, profetas, profetisas, coaches mentirosos. O Senhor diz: se vocês não ouvirem o Evangelho e não propuserdes no vosso coração dar honra à minha palavra, e só a minha palavra, e só o Evangelho, eu vou amaldiçoar as bênçãos, eu vou amaldiçoar as pregações, as profecias, as orações de vocês. Eu já venho amaldiçoando faz tempo, porque vocês desviaram o coração do Evangelho. E não somente isso, até a descendência de vocês vai pagar um alto preço, porque entrarão num estado de descrença total por causa da venalidade de vocês. Eu atirarei excremento na cara de vocês, a caca de vocês vai ser emplastada no rosto de vocês. E aí, então, quem sabe, vocês venham a crer e a saber que eu, o Senhor, vim falando, usando a boca minoritária, os lábios de poucos, com coragem de sofrer as consequências. No entanto, falando e anunciando a minha palavra, conforme eu tenho feito e continuarei a fazer. Olha aqui para mim. Eu não preciso dizer mais nada. A história falou. E a gente tem as profecias gravadas. Eu fiquei com dó de ver a Valnice não aprender nunca, Valnice Milhomes. Eu conheci a Valnice com a confissão positiva, nos anos 80, e ela confessava a positividade e não dava certo. Confessava depois que quem cresce em Jesus não ficava doente.
Quantas vezes ela ficou doente, foi levada escondida aos hospitais para ninguém ver? Quem andava com o Senhor não sofria calamidades. Perdeu, acho que 4 amigas que se vestiam iguaizinhas a ela. Eram umas valnizetes. Morreram num acidente de carro. Horrível, trágico. Eu falei, não é possível, agora ela aprende. Mas não. Ela profetizou a volta de Jesus pelo menos 2 vezes, eu me lembro. Da data, do ano que Jesus ia voltar. Voltou? Não. Pediu perdão, desculpas? Nunca vai pedir, nenhum deles se retrata. Depois disso, profetizou que o Lamartine Pozzella ia ser eleito prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo, cadê? Lamartine está aí, na internet, contra a vacina, dizendo que puseram chips nas vacinas, virou um militante bolsonarista totalmente enlouquecido, ensandecido, falando loucuras. Isso não estava na profecia da Valnice. Ela profetizou várias outras coisas. Aí, depois de sempre andar e profetizando com os que perderam, sempre, ela encontrou a Marina, aqui em Brasília, na campanha de 2010. Aí se uniu a Marina me perguntou, me falou que ela estava ajudando. Eu falei, olha, você é um ente político, a gente não despreza a ajuda de ninguém. No entanto, não senta no ombro dela, porque, usando a ilustração de hoje, você pode cair de coluna no chão. Eu a acompanho há décadas e já a vi, ela cocheia entre alternativas, entre 2 pensamentos para lá e para cá. E não deu outra. Quando acabou a campanha da Marina em 2010, ela não foi para a final, mas teve uma votação expressivíssima, de 20 milhões de votos, uma coisa assim. E ela foi para a despedida, eu estava lá também, e nunca mais voltou. Logo, logo eu a vi abraçando outros, profetizando para outros, como agora. Eu vi a Michele e o marido irem até o templo dela, e ela se ajoelhou com o cara no chão, profetizando que ele iria ser reeleito, que essa era a palavra do Senhor. E os caras não têm coragem de vir depois e dizer desculpa, olha, foi na carne, foi só boa intenção, não era a palavra do Senhor, era só o desejo do meu coração, foi uma profecia da minha vontade, da minha subjetividade. Pelo menos se tivesse essa coragem, e essa coragem a gente tem para fazer uma vez só e nunca mais repetir idiotices. Mas não, autoridade após autoridade, conforme as benesses recebidas, eles vão profetizando, profetizando, profetizando vitórias. E aí, os nordestinos, graças a Deus, se levantam e jogam água no chope da crentalhada mentirosa e dos falsos profetas, sem possibilidade de reversão. Louvado seja o Senhor, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Já imaginaram se o cara aí, que graças a Deus foi afastado, deixará definitivamente em 31 de dezembro, tivesse ganhado as eleições, vocês já imaginaram a miséria que esse país se transformaria? O iaiatolamento dos pastores que iriam virar gurus e aiatolás poderosos, determinando políticas públicas que passassem pela igreja e pelo bolso deles, como já tinha acontecido no primeiro mandato, só que ficaria muito pior. E os crentes seriam muito mais corrompidos. E os que sairiam, ao invés de alguns milhões, seriam mais milhões. Porque estava insuportável
insuportável, estava inaguentável, estava algo de nausear Jesus, a ponto de vomitá-los da boca. Nojento, foi o que nós vimos. Agora, quase ninguém está aprendendo a lição. Quase ninguém está aprendendo a lição. E se você pegar, mandar essa minha mensagem para muitos deles, fácil aqui no compartilhamento, compartilhar. Muitos de vocês não têm coragem, porque eu só mandar uma mensagem minha para esse pessoal já traz conflito para vocês, e tem gente que se autoprotege o dia inteiro, se protege tanto que entra no cavalo de Troia e, como diz a Adriana, acaba morrendo dentro do cavalo de Troia. Não sai para o ataque, para a vitória, jamais. São seres embutidos, autoguarnecidos, de autopreservação. Querem virar monumento de cera no Museu da Madame Tussauds da religião, mas não tem a coragem e o peito desavergonhado dos profetas do Senhor, que apanham, que são feridos, cicatrizados, sangrados, mas não se intimidam e andam adiante. E quanto mais isso acontece, mais fortalecidos ficam para prosseguir. Eles não querem admitir isso. Meu Deus, começa sempre por algumas consciências mais ávidas de verdade, que em geral acontece mais na juventude. Aqueles que já estão viciados na mentira acabam morrendo na mentira, dando amém para profecias falsas até o último dia de suas vidas. E elas podem se manifestar falsas, mas eles não retroagirão, não questionarão, eles já são seres dependentes, já sofreram lavagem cerebral, a falsificação da profecia fica na conta do diabo, que de vez em quando envergonha o profeta de Deus. Como nunca foi nas Escrituras, agora é para esse pessoal que desenvolveu essa desculpa para a falácia, para a mentira, para o engano, para o engodo, para continuarem na mesma perversidade. Eu já disse o que eu vim dizer. Eu já podia até terminar. Está falado. Quem está aqui que não ouviu tudo, entre e veja tudo de novo. E eu peço que você não tenha vergonha. Não tenha vergonha da verdade. Se você crê no que eu estou dizendo, saiba, nós nada podemos contra a verdade, mas tão somente em favor da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só acontece quando é verdade verdadeira, verdadeirizada, validada e encarnada por Jesus. A única verdade que existe é que Jesus encarnou, viveu e ensinou e proclamou. Qualquer outra coisa pode vir de qualquer profecia, pode vir de um anjo de luz. Se não for conforme o ensino de Jesus, Paulo diz: seja anátema. Seja anátema. Porque até o Satanás se manifesta como anjo de luz e os seus ministros se fazem passar por ministros de verdade, de justiça. Mas vocês nunca conferem isso com Jesus. Por isso são enganados, e vão enganando e sendo enganados, e vão de mal a pior. Eu estou aqui na esperança, não de fazer você mudar ideologicamente para o lado A, B ou C, mas a minha esperança é que você se converta ao Evangelho. Se você se converter ao Evangelho, você nunca vai encontrar o nome Jesus na urna para votar. Não estará lá. O reino dele não é deste mundo.
Mas se você conhecer o Evangelho, você vai, pelo menos, fazer a escolha menos ruim. Ou vai escolher, se não é o melhor que você queria, é o melhor que você pôde. É o melhor disponível. É o melhor do que o que já se teve. Você aprende a viver contente com o reino celestial, sabendo que aqui, nas políticas desse mundo, a gente está sempre lidando com relatividades. E é na relatividade que a gente exerce essa escolha. Não entre o perverso, entre o precioso e o vil. Mas a gente passa, pelo menos, a saber escolher o vil jamais. E escolher o que seja menos que o vil como uma alternativa melhor, se você não tem como alternativa o precioso. Mas não há argumento para que, não havendo precioso, você se agarre com o vil. Pelo amor de Deus, deixe o Espírito de Deus iluminar seu coração. Não é possível que essa noção ética seja tão difícil de compreender por você. Jesus, que essa palavra chegue ainda ao coração daqueles que não se empedraram de vez, que não se tornaram inconversíveis, que se tornaram duros, cínicos, incrédulos e completamente alinhados com a mentira, porque preferem a mentira coletiva do que o caminho estreito, do que a porta estreita, do que ser parte desse pequenino rebanho ao qual Jesus disse, ao qual o Pai teve prazer em designar a eles a manifestação mais nítida do reino de Deus sobre a terra. Ajuda-nos a reunirmos o pequeno rebanho que quer viver contigo de verdade. É o que eu te imploro, porque esses serão sal da terra, esses serão luz do mundo, porque nesses haverá evangelho, porque nesses haverá a luz da verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém.